Bom dia, graça e paz. Ontem nós falamos de Salomão, que pediu sabedoria a Deus para cuidar daquele povo tão numeroso que Davi havia lhe deixado, o povo de Deus, e Deus lhe dá sabedoria, lhe dá poder, lhe dá riqueza, livra eles dos inimigos, e Salomão tem um reinado tranquilo nesse aspecto. E ele realmente evidencia a sua sabedoria em tudo o que faz. E ele constrói o grande templo de Deus, a casa de Deus, pois os cultos eram feitos até então numa tenda, num tabernáculo. Davi queria fazer o templo, Davi queria construir o templo, mas Deus não havia deixado, porque ele era um homem que tinha muito sangue nas mãos, teve que se livrar de todos os inimigos e tornar o povo de Israel aquilo que agora era. Mas ele deixou o material todo pronto para Salomão, com as medidas perfeitas para o templo, o lugar certo onde ele deveria ficar. E Salomão agora administra tudo aquilo e faz o templo mais maravilhoso que existiu na terra, a casa de Deus, aonde seria colocada a arca da aliança, os 10 mandamentos vindos da parte de Deus, pois ele ditou, Moisés escreveu naquelas tábuas de pedra e agora estava tudo ali. Deus estava presente naquele lugar para ser adorado. Sim, Salomão foi muito sábio em todas as questões. Ele escreve o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, e por ali você vê quanto sábio era esse homem, quantos conselhos nós temos ali. Se você ainda não leu esse livro, leia. Leia e você aprenderá muito, muito. Teve um momento em que 2 prostitutas que moravam juntas, tinham 2 bebês bem pequenos, recém-nascidos, e uma delas à noite deitou em cima da criança e ela morreu, e as 2 levaram o caso para Salomão resolver, porque as 2 diziam que o filho vivo era o delas e o morto era o da outra. E como Salomão saberia? Pois os 2 eram recém-nascidos e as 2 choravam dizendo: o vivo é meu, ela que deitou em cima do dela e morreu e trocou a noite. E o que fazer? Entretanto, Salomão não se deixa abalar. Com a sua sabedoria, ele pede uma espada do soldado que está ao lado dele, manda trazer a criança viva e diz: eu vou cortá-la no meio, vou matá-la. E assim as 2 terão 2 bebês mortos, cada uma enterra o seu e o caso está resolvido. E quando ele vai matar a criança, quando a criança vai ser morta, uma delas se desespera, se joga aos pés de Salomão e diz: por favor, dê a menina, dê a criança a outra, dê para ela cuidar, mas não a mate. Enquanto isso, a outra dizia: não, você está certo, você julgou certo, morram as 2 crianças, nem meu nem dela. Então Salomão manda dar para aquela mãe que desesperadamente implorava para a criança ser poupada e ser dada para a outra. Por quê? Porque a verdadeira mãe de maneira nenhuma aceitaria matar o seu filho, preferia dá-lo a outra do que vê-lo morto. Assim era a sabedoria de Salomão, resolvendo casos dificílimos. Enquanto isso, vemos hoje muitas mães que apelam para o aborto, dizendo que são donas da sua vida, do seu corpo, e que a criança que está não é nada mais do que um adereço, algo mais que elas podem se livrar facilmente, e não dão valor à vida, que é tão importante para Deus. Mas tomara que a consciência as acuse antes de fazer essa atrocidade. Simplesmente muitas fazem isso apenas por seguir um viés que é errado, que é de desconstrução, querem desconstruir a palavra de Deus. Ouçamos Deus, sigamos sempre o caminho da vida. Queridos irmãos e irmãs, Salomão também teve pontos fracos. E o seu ponto fraco foi a sensualidade. Ele casou com várias mulheres de vários reinos diferentes, com aqueles reinos com quais ele fazia acordos. Os reis traziam suas filhas, suas princesas para casar com Salomão. Isso não agradava a Deus, e principalmente não agradava o fato de que Salomão deixava que elas continuassem adorando os seus ídolos, e fazia até templos, até igrejas para eles. Salomão foi muito frouxo no sentido de exigir que o culto verdadeiro, o culto a Deus Criador, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fosse praticado em todos os momentos também por suas mulheres. E assim Deus, por faltar firmeza de fé nessa questão a Salomão, disse que o reino seria tirado dele. Não no tempo dele em respeito a ele e principalmente a Davi, mas depois dele isso aconteceria. Queridos irmãos e irmãs, sejamos fiéis a Deus. Sejamos fiéis à sua palavra.
sejamos comprometidos com a vida em todos os sentidos. E Deus nos guarde de seguirmos os caminhos errados ou os modismos que por aí existem e que procuram a desconstrução do nosso relacionamento com Deus. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, mantenha-nos sempre firmes nos teus caminhos, dê-nos sabedoria para fazermos o que é correto diante dos teus olhos em todos os momentos e perdoa todos os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.